Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Oremos. Onipotente Deus, nosso Pai, Tu que és o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, visíveis e invisíveis, te rendemos graças, Senhor, esta manhã, pelo dom da vida renovado. Te rendemos graças, Senhor, esta manhã, pelo descanso que tivemos ao longo da noite. Obrigado, Senhor, pelo sono. Obrigado, Senhor, pelos sonhos. Obrigado, nosso Pai, por todas as dádivas recebidas imerecidamente. Senhor, nós olhamos para trás e lembramos-nos que a nossa vida, sem Ti, nada ela é, mas nós te damos graças, Senhor, porque em todos os momentos a iniciativa de renovação, a iniciativa de nova vida parte de Ti. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, reconhecemos no decurso das nossas vidas de que nós não temos sido zelosos o quanto o Senhor exige de nós. Permita, ó eterno Deus, que a Tua graça nos possa tocar, a Tua misericórdia seja verdadeiramente o alimento, seja o Teu amor, Senhor, o manto com que nós nos cobrimos. Permita, Senhor, que a Tua justiça seja os sapatos com que nós calçamos, com que nós viajamos andando. Nosso Deus e nosso Pai, venha estar conosco nesta manhã de terça-feira. Permita que a Tua graça, Senhor, venha superabundar em nós, para podermos ser altruístas, interessados no bem do nosso próximo. No nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, é mesmo verdade que nós temos muitos, mas muitos seguidores que necessariamente não são da IECA. E nós, para todos, é verdade, é difícil para esta semana, por aquilo que esta semana representa em si, mas queremos dizer de que nós temos o texto um bocadinho longo para hoje, de Romanos capítulo 3, versículo 1 a 8. Romanos, ou a epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 1 até ao versículo 8. E assim nós lemos: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a atitude da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados nas tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem.
de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Palavra do Senhor. Oremos. Pai eterno, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este ensino, um ensino por meio de perguntas e respostas, antevendo a um rio de perguntas. O apóstolo Paulo responde e assim traz alento aos judeus, traz alento aos gregos, traz alento aos bárbaros. Nosso Deus e nosso Pai, permita que nesta manhã, nesta tarde e nesta noite sintamos o calor da Tua santa presença nas nossas vidas. Sintamos o calor porquanto Tu és o Deus poderoso, o Deus Criador, o Deus que cuida, o Deus que a tudo faz. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Venha e faça morada em nós, nos merecimentos de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Nós temos para este dia, o dia 7 de novembro, terça-feira de 2023, o tema que diz: os diversos dons contribuem no anúncio do Evangelho. Os diversos dons contribuem para o anúncio do Evangelho. Nós, na verdade, temos este texto e neste texto precisamos de olhar com muita atenção aquilo que Paulo está a dizer. Nós encontramos, em primeiro lugar, as possíveis objeções judaicas e a fidelidade de Deus. Paulo tocou num ponto nevrálgico da vida judaica ao tocar a obediência à lei, conforme na verdade Paulo discute aqui no capítulo 2, versículo 17 a 24, e a circuncisão no versículo 25 até 29 do mesmo capítulo 2, além da abordagem sobre a perversidade humana e o justo julgamento de Deus. Era de esperar, portanto, que seus leitores judeus reagissem a esse discurso, provendo possíveis objeções. Paulo trata de responder a elas. Elas são 4. Primeira questão: que benefício há em ser judeu ou circunciso, se tanto judeu quanto gentios serão condenados? Portanto, capítulo 3, versículo 1 a 2. Paulo responde que a grande vantagem dos judeus foi terem recebido a palavra de Deus, isto é, a aliança, conforme nós lemos em Êxodo capítulo 19 até o capítulo 20. Deus fez de Israel uma
testemunha mundial da sua justiça. Foi por meio de Israel que Deus enviou o Messias ao mundo. Segunda questão: se alguns judeus não creram em Deus, significa que a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Portanto, capítulo 3, versículo 3 e 4. Essa questão precisa ser compreendida em termos do contrato da aliança. Se uma das partes não cumpre os termos do acordo, significa que a outra parte também não precisa cumprir? É isto? A resposta de Paulo é categórica. Deus nunca faria isso. Nossa infidelidade nunca fará Deus agir infielmente. O Senhor é fiel e continuará sendo o mesmo que todos os seus seres humanos se tornem mentirosos e desonrem a aliança entre Deus e Israel. Terceira questão: não é justo Deus nos punir por nossas injustiças, mesmo quando o pecado faz que sua justiça seja claramente percebida. Capítulo 3 de Romanos, versículos 5 e 6. Paulo declara que esse pensamento absurdo despoja Deus de sua soberania e prerrogativa de julgar o mundo. O facto de a iniquidade do ser humano salientar a justiça de Deus não pode ser utilizada para justificar um comportamento perverso. Questão número 4, a quarta questão. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? Capítulo 3, versículos 7 e 8. Esse argumento visa justificar o pecado, dizendo que a verdade de Deus brilha mais intensamente em contraste com o mal. Logo, porque as pessoas deveriam ser punidas se a palavra do mal traz glória para Deus? Paulo responde que a pensar assim é já estar condenado, pois essa concessão representa uma perversão do Evangelho. Deus permanece fiel, mesmo quando as pessoas são infiéis. Nossa propensão ao pecado mostra o caráter paciente de Deus ao conceder oportunidade para nos arrependermos. Contudo, a justiça de Deus será o padrão pelo qual Ele julgará todos os seres humanos no final da história. A interpretação mais fiel que temos sobre estes versículos em Romanos 12, 4 até 8, o apóstolo Paulo exorta: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar,
haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberdade ou liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Sim, nós ouvimos as questões que se prendem com a justiça de Deus. É Deus ainda justo, sendo o homem aquilo que na verdade o homem é? Deus não é humano. Deus não tem matéria como nós, propensos a mudarmos muitas e variadíssimas vezes. Deus, a epístola aos Hebreus nos atesta e nos aconselha que o nosso Deus é o mesmo. O Deus de ontem é o mesmo o Deus de hoje e é o mesmo Deus da eternidade. Quando Ele fez a aliança com Israel e que, pelo facto de que Israel não recebera o ungido de Deus, nós que noutro tempo não éramos nada, tomamos a possessão das promessas de Deus por Abraão, das promessas de Deus por David, das promessas de Deus através de todo Israel. Nós somos parte, nos tornamos parte, na verdade, de tudo isto pelo seu Filho Jesus Cristo. Por isso, ainda que nós sejamos o que nós somos, Deus continuará a usar o ser humano pecador que ele é. E nós, na verdade, temos que ousar dizer: Senhor, use-nos conforme tua vontade, ajuda-nos a desempenhar nosso papel dentro do corpo de Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, trouxemos a esta altura a família Chicola nas tuas mãos, pois que nós tomamos conhecimento do infausto acontecimento através da mãe que nos informa o que aconteceu e, na verdade, provavelmente estivemos em lugares muito distantes e não acompanhamos as publicações. Senhor nosso Deus, é verdade que ontem já a pessoa foi dada para o seu repouso, mas essa família precisa de ti, porque é uma família, ó Senhor, que te busca, é uma família que te honra com os seus respectivos dons. Senhor nosso Deus, na tristeza desta família, da família Chicola, coloque a tua mão sobre eles. E para todos nós, Senhor, use-nos para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome hoje e sempre, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador.